Olá, estamos estreando o nosso primeiro programa aqui na Connect TV. Nós temos o prazer e a satisfação de entrevistar Tony Marques, que dispensa informações pela sua capacidade, pelo seu talento, pela sua página de trabalho prestada ao esporte sanjoanense e regional. Mas vou contrariar, né, fazendo a apresentação dele. O nome dele, Antônio Claret Marques, Lelé, para os amigos do DR. Nascido em 25 de abril de 1959, filho de Henrique e Antônia. Tem os filhos, Otávio, Dudu, Carol Fofa Marques. Gente, é com grata satisfação que ele, de entrevistador, passa a ser o entrevistado. Correto, Tony? Correto. Ô Zé, um abraço para você, viu? Seja bem-vindo à casa, viu? Estamos muito felizes com você fazendo parte desse projeto aqui da Connect TV Brasil. E uma honra, né? Poder ser entrevistado pelo amigo aqui para mostrar um pouco da nossa história de anos com o rádio esportivo e agora com a TV também. O nosso primeiro programa aqui, né? E eu quis que você fosse o primeiro entrevistado para homenagear pelos 40 anos de bons serviços prestados ao futebol, ao esporte sanjoanense. E nós vamos querer saber um pouco da sua história, da sua trajetória, porque as pessoas precisam ser valorizadas. Eu sempre digo, os méritos devem ser dados a quem tem direito. Porque às vezes a pessoa passa pela vida e não é reconhecida. Só é reconhecida depois que foi para o andar de cima. Aí não adianta mais, né? Então, Tony, é uma satisfação minha também, e agradeço você ter aceitado dar esse apoio moral para o meu programa, tá? Bom, vamos lá. Bom, obrigado. Não, acho que é importante, Sim. sabe? Eu acho que a descontração, você que está aí na sua casa, aonde você estiver assistindo ou vendo, ou conectado aqui na Connect TV, né? Então, nós estamos aqui com o Tony Marques, como você já sabe, ou você que chegou agora, né? Vamos saber um pouco da vida do Tony Marques. Vamos bisbilhotar um pouco. Tony, onde foi sua infância? Minha infância aqui em São João da Boa Vista, nascido e criado em São João, né, Zé? Especificamente no bairro do DR, ali que eu vivi boa Ali parte onde da tudo vida. começou. Foi. E o que você traz de recordação de criança? Como é que era a rua do DR? Até onde ela ia? Que hoje vai ter Andradas. Ah, né? hoje tá colado no Santo Antônio de Jardim Andradas, né? Mas na época não, rua de terra, poucas casas, né? E aquela infância gostosa de poder brincar, jogar bola na rua, carrinho de rolimã, jogar bolinha. Eu vivi uma infância maravilhosa que hoje, infelizmente, não temos mais. Infância de criança mesmo, né? Criança mesmo. E ali tinha um campinho de futebol, campinho, né? O campo Tinha de terra, né? vários campos. Vários campinhos. A gente fala campinho porque tinha aqueles menorzinhos que nos bairros e tal. Mas lá tinha o campo do DR, Santa Rosa. Santa Rosa era o mais Conta um pouquinho para tradicional, nós lá como é que era esse campo, onde que era. O que você lembra daquela passagem pelo Santa Rosa? Isso, você jogou bola lá? Conta pra gente, eu sei que sabe a tua história. Na época até mais como ainda menino, né? Mais de acompanhar, de torcer, né? Principalmente pelo Esporte Clube Santa Rosa, né? Que tem um título, inclusive, nos anos 70 de campeão amador. E foi o grande nome do bairro na época ali, com jogadores Baianão, né? E outros mais que atuaram na época. E eu então vivi essa infância já de acompanhar jogos, né? Pequeno, principalmente no campo de terra do Santa Rosa, ali na região ali da Henrique Cabral de Vasconcelos, ali naquele lado. Falando em Santa Rosa, Milton Fomeira jogou lá? Milton Fomeira, Lemãozinho, Rubinho, Russo, goleirão russo também. Tinha um outro que jogava, era o Henriquinho também, né? Isso, jogou Henriquinho, jogou. Dantinho. Dante, goleiro também. São muitos. Vai puxando assim, vai lembrando, né? Titi, tinha Perezinho, Chiquinho, Zubira,
Nossa, pode ir falando que eles vão gostar. Uns já estão aqui, outros já foram embora. Ribite já foi embora, né? Também tem uma história bonita lá. O Ribite. Canhoto, goleiro também. Nossa, Canhoto. Na época de campeão foi o Canhoto, goleiro. E o futebol naquela época trazia para o futebol, naquele tempo não era varziano que a gente falava, né? Uhum. Trazia muita gente para o campo. Muito. E isso fazia com que no domingo você tinha um divertimento. Tinha um compromisso ali. Você encontrava com os amigos, conversava, era aquela amizade gostosa. Sim. Né? Depois na semana trabalhava e esperava ter qual o próximo jogo. Né? E aí se conviveu ali. O que mais você lembra do DR? Como é que era? Algum bar, algum restaurante? Restaurante não, naquela época não tinha, né? Não tinha ainda. Que bar que era o mais famoso ali? Pois é, ali tinha bares, tinha o bar do Irineu, né? Que hoje não tem mais, mas era muito conhecido na época. Na rua onde eu morava também tinha, na rua Pernambuco, né? Mas eram poucos, viu? Eram poucos, como você falou, né? Hoje, naquela época não tinha restaurante, não tinha nada, né? Mas o bairro DR é uma marca muito grande aqui em São Paulo. Eu tive a felicidade de viver um pouco no DR, mas eu não ia para... Tinha 7 voltas, Morro da Bomba. Eu não chegava em lá. Só quando às vezes fazia como é que a gente fala assim, uma viaginha, né? Ia na Fazenda Paraíso, no Paradouro, a gente passava ali. Mas você nadou no Paradouro ou não? Nadei no Paradouro, no açude do Lulu, andava no açude do Lulu. Onde que era o açude do Lulu? O açude do Lulu é ali perto do CSUDR agora. Ali mas o Paradouro era famoso, né? Era. Tinha o sítio do Barbudo também, que nós íamos buscar manga lá sempre, na época também. Você ia buscar? Buscar. Entre aspas, né? Para não falar surrupiar, né? Mas eu acho que é importante essas lembranças de infância. Você não está na tua casa aí, você também está lembrando. É um filme que passa na tua cabeça, que não precisa ser no bairro do DR, onde você morou. E uma que a gente gosta no programa aqui, que é um programa que tem toda a democracia, mas não é a corintiana. Mas que, se você encontrar comigo na rua, se tiver uma história bonita, gostosa, pode falar. Eu anoto e depois a gente, numa outra oportunidade, chama para você vir aqui também, contar um pouco da tua vida. Eu acho que as pessoas gostam, que nem nós chegamos nessa idade, né, Tony? Tony é bem mais novo que eu, mas feliz do homem que tem história para contar. Isso, a frase é essa mesmo. Né? Feliz do homem que tem história para contar. Então a gente tem que contar as histórias para que os netos da gente, os filhos da gente também e os amigos passam a recordar e não deixar morrer essa saudade, essas recordações, que é o nome do programa também. Então nós vivemos também não só do presente, mas de recordações. Recordações boas. Né, Tony? Tony, depois você teve uma infância lá, jogava bola lá com a até você falou do Lelé, né? O Lelé da infância do DR, o Lelé. Porque todo mundo... Passou o paredão ali, é Lelé. Às vezes você encontra ali, o cara fala, o Lelé tá lá, né? Mas quem que é Lelé, né? Mas, Lelé. Porque você sabe que a gente se conhece há muito tempo. Sim. Mesmo da Piratininga, mesmo da TV... extinto TV Serra Azul, mas Tony Marques, nunca Lelé. Lelé, né? Então, não, Lelé, a culpa é do Ayrton, viu? O Ayrton que transformou em Tony Marques, né? Mas o DR até hoje, como você falou, né? O Lelé tá lá, né? Esse apelido de infância, que acho que foi minha avó, que na época, moleque, jogava bola, camisa 10, é a cara do Pelé. Então vamos pro Lelé. Camisa 10, que honra, hein? Deixa o Pelé saber disso. Né? Vamos pro Lelé, porque a cara do Pelé ficou Lelé, não parou mais. Bom, já que nós estamos falando assim de infância, vamos dar um pulinho agora para a adolescência, ou infância, entre pré-adolescência. Você jogava bola no DR. Isso. Mas nos campinhos, nos campinhos da vida aí de São João, que tinha bastante. Muitos. E você jogava para que time na época? Que tinha o Fluminense, tinha o Vila Nova, tinha o Paulistinha. Tinha vários times. E Portuguesinha. Mas o primeiro mesmo foi o Fluminense do Charrão. A minha oportunidade que eu tive. O que você lembra disso aí? A lembrança é boa porque era na categoria dente de leite. E eu e o meu amigo falecido Jair Baianin, nós saímos lá do DR para treinar no sábado à tarde no Pratinho, no Fluminense do Charrão.
A primeira. Aí você jogou com quem lá? Jair Pelé? Ah, tinha muita gente boa no time na época. Tinha o Joe, parece que era... Joe, sim. Tinha lá Maiazinho, os irmãos do Maiazinho. Acho que do parte alta, acho que era só eu e o Jair Baianinho mesmo. Pelo menos você descia lá. Descia. Você podia descer de dia, de noite, que ninguém te parava ali na ponte. Nada. Tinha acesso livre ali. Não, e hoje, a juventude de hoje às vezes não vai na esquina, né? Nós estamos do DR. Não, mas a gente, eu falo assim, porque eu morava perto da Santa Casa, Vila Conrado, e descia a Radcliffe. E chegava na ponte, se você não tivesse amizade com eles ali, você não passava. Ah, sim. Ainda mais se fosse levar alguma menina, nem que fosse amizade. E graças a Deus eu sempre tive amizade, quero trazer mais gente do Pratinha para contar certa história. Eu não estou falando isso aí para desmerecer. Não. Mas era assim. Em outros bairros também tinha uma isso vez aí, levei eu e meu primo, Maurício Tupinambá, tava assim, mas nós estávamos conversando na festa do Rosário com algumas meninas do bairro, da Vila Conceição. Eu sei que o cara chegou e pregou o reino em nós. Isso tinha. Mas, gente, nós estamos contando história aqui e as coisas vão vindo, vão fluindo, né? Igual uma fonte de água limpa. Nós estamos limpando as nossas ideias aqui, matando essa saudade e essas recordações. Nós vamos sair para um rápido comercial e voltamos já já. Não saia daí, eu quero você aqui. Conect TV, a mais nova de São João. Os fatos que foram destaque no Brasil e no mundo. As principais notícias de São João da Boa Vista e região. Debates e opiniões. A participação do ouvinte. O seu noticiário de todos os dias. Vem pro digital, um combo imperdível, um combo sem igual. Combo digital só na Conexão. É tudo fibra. É internet mais streaming de filmes e séries por R$ 49,90 nas 3 primeiras mensalidades. Conexão. Bem, no primeiro bloco, eu falava com ele, e você assistiu, a respeito da rivalidade que tinha. A gente namorar uma menina de um bairro, namorando o outro. Você também deve ter batido ou apanhado de alguém aí. O cara veio do mais nada, deu um murro. Não sei se foi em mim, não lembro, era um moleque. No meu nariz, eu sei que foi sangue para tudo de lado. Depois, na vida, a gente ficou amigos, né? E depois mas tinha muito disso. Era só risada depois, mas na época foi difícil, né? Então, a vida é isso aí. A vida tem que ser vivida. Sim. E a gente vai fazendo história das coisas boas, das coisas más. Mas eu prefiro tirar as coisas ruins. Isso nem quero lembrar, né? Mas voltando ao assunto de você jogar futebol, que nós falávamos, você jogou no Fluminense. Fluminense, Charrão, lateral direito, foi o meu primeiro time. Conto sempre o Charrão na rua aí, né? E as lembranças. Lembrança, aí tem muito bom. Então, essas pessoas também, eu acho que você deveria trazer no teu programa. Já foi convidado. Entendeu? Porque tem alguns que ficam meio assim. Não. Fala, não, vamos mostrar. Depois você falar para ele, doeu? Não doeu, não dá. Mas gente, é o que você falou. É um bate-papo de boteco, vamos dizer assim. Como nós estamos conversando aqui. Exatamente. Então, e a gente procura deixar o cara à vontade. Porque todo mundo tem que deixar registrado
a sua história, principalmente aqui na Connect TV, que me deu a honra e satisfação de eu estar aqui para contar a história ou lembrar de história com vocês. Isso. Bom, voltando ao assunto do futebol, é o que você domina, né? Uhum. É muito importante. Do Fluminense, você foi para onde? Pro Rosarinho. Rosarinho. Rosarinho Futebol Clube, também muito conhecido em São João, na Era região, muito né? bom esse time, hein? Muito, muito. Pensa num time bom, nos anos 70 ainda, com Chicão Amorim, falecido, com Edemir Civitelli, interminável, que está até hoje aqui com a gente. Mas, Zé, que época de ouro gostosa, que eu tenho ótimas lembranças, nem tanto jogando, né? Porque tinha muita gente melhor que eu na época lá no Rosarinho. Mas tinha uma parte fora do campo também, daquela linha, né? Educação, disciplina, né? Que o Chicão pregava, que valeu muito para minha vida, vale até hoje para minha vida, esse tempo de Rosário Futebol Clube. Tanto que eu ganhei várias vezes o troféu disciplina, né? Que tinha muito isso também. Escolhia sempre no mês um atleta disciplina. Eu ganhei várias vezes, até brinco, pessoal. Eles me perguntam, mas por que você ganhou tanto troféu de disciplina? Eu falei, eu ficava na reserva, não reclamava. Então, eu ganhava bastante pontos com o Chicão. Eu logo por causa pensei disso. nisso aí, falei assim, ele deve ser muito bonzinho. Bonzinho. Mas foi uma época de ouro, viu? Aquele pessoal do Rosarinho, o cara precisa ser muito bom para ser titular. Precisava. Porque era uma seleção dos melhores de São João. Era. Serginho Dragão, Fedato, Mário, Tonhão Valentim, Ricardo Rint, né? Outro dia foi embora também, né? Nossa, era uma seleção. Vai lembrando mais, Lucas, talvez aqueles que estão assistindo aí Lucas, Joãozinho, Bertinho também, que nos deixou, né? Era uma seleção e tanto de... Imagino alguns lá se jogassem hoje, né? Se jogassem hoje. Lá o Paulinho jogava com você também, o Aldinho também, ou eles foram para a Esportiva? Não, eles foram para a Esportiva, O Crim veio depois, né? O Crim veio no Rosarinho. O Quinho veio também depois para o Rosarinho. O Rosário é um... Eu gostaria tanto de ver essa camisa Rosário jogando ainda hoje, infelizmente. Mas você quer ver porque ela parece com o do Santos? Também, além de ser alvinegra, né? Eu acho que até eu fui pro Rosário mesmo, porque eu sou santista, viúva de Pelé, né? Desde que nasci, né? Até pelo apelido, não tinha jeito de não ser santista, né, Zé? Não tem jeito. Mas é essa lembrança também que eu trago e carrego na minha vida do Rosário Futebol Clube. Eu acho assim que o futebol, como na sua vida, como na minha, só que eu não enveredei para o lado de entrevistar, de esporte, porque a vida segue, cada um tem uma missão. Sim. A tua missão é a bandeira do esporte amador dentro de São João. Exato. Porque o Xuxa fala combustível do futebol amador. Tem que ser. Porque se não tem você que vai procurar assunto, isso demanda muito. Valorizar, né? Valorizar, trazer o pessoal, que eu acho que é importante. O teu programa está muito bom nisso, porque você tem acesso em todos os esportes. É um cara querido. Graças a Deus. Né? E isso é importante, que também vem valorizar a TV. A TV tem hoje, isso eu falo com conhecimento, porque na extinta TV Serra Azul, teu programa era de excelente audiência, se não fosse o mais assistido, porque era um programa dinâmico, todo dia tinha assunto. Sim. E aqui você está fazendo a mesma coisa, você está fazendo o melhor. E num mundo diferente, né, Zé? Nós queríamos estar transmitindo basquete, futebol amador, infelizmente não. Mas por outro lado, né? Por outro lado, como você falou, criamos esse programa de mostrar, né, a história das pessoas envolvidas no esporte. Porque já nós vamos chegar lá. E como era as entrevistas fora daqui, o tempo da Piratininga. Nossa. Então tem muita história, viu? Continua nos assistindo aí, prestigiando, dando o seu apoio moral para o primeiro programa Recordações aqui comigo, Zé Geraldo. E vai fazendo o seguinte, vai falando pro teu amigo que nós estamos aqui, que o programa traz recordações, já é bastante conhecido, quero trazer bastante gente aqui, para que
você conta a tua história. Que, como eu disse, feliz do homem que tem história para contar. Hoje, a moçada tem história, mas a história nossa era mais profunda, parece, né? Porque você ia jogar bola em campinho, que a gente falava arranca-toco, né? Eu joguei campeonato rural, eu sei o que é isso. A gente, Antônio, fazia as traves de bambu, ia buscar bambu lá perto da Ponte Nova, que é a Ponte de Arga. Ia buscar o bambu. E põe os bambus assim, punha a trave. Aí o cara chutava a bola na trave, caía na cabeça do goleiro, caiu o bambu. Aí toca, o outro fazia. Isso teve também. Como é que é peinha, né? Que falava para os outros molequinhos pequenininho colocar o bambu lá em cima. Senão, os campinhos tinha porque isso não mesmo, tinha. Os campinhos você tinha que montar o campo, né? Não tinha. Além daqueles, que era o dono da bola, viu? Que você também não podia brigar com ele, senão ele pegava a bola, levava embora, uma bola só, também acabava o jogo. Voltando aqui, nós estávamos falando de futebol, né? O Geraldo, que era o campineiro, pai do Everaldo, sim, veio do Banco Nacional, do Nacional Atlético Clube de São Paulo, e trouxe um jogo de camisa do Nacional, onde formou o Nacional da Vila Nova, lá do Buracão ali, atrás da Sabesp. Isso, embaixo. Isso. Então, você viu, eu tô ficando velho e não tô lembrando. Jardim Molinário, lembrei. Demora um pouquinho, mas é da idade, né? São 71 anos de história. Jardim Molinário. Então, e aí a gente fazia os campinhos, e tinha o campo assim, de embaixo caía a bola. Isso, tinha. E quando tinha os campinhos que iam no Impapar, também. Ele era caído. Então o goleiro batia, ajudava, né? Aí o outro você tinha quase que subir um morro, mas não tinha, era o campinho que tinha. Então eu acho que isso é importante. Bom, do Rosarinho, você chegou no Rosarinho, depois continuou assim a carreira futebolística. Aquele sonho, né? Aquele sonho de ser jogador de futebol profissional. Eu tinha também. Aí tinha o Palmeiras, né? A paixão maior sempre foi o Palmeiras, né? Antes de torcer, né? E depois de querer jogar também nesse Palmeiras. Nos aventuramos a ir lá, a ter uma oportunidade de jogar, até uma hora que o Bento Palermo, o seu João Bacana, falou: Lelé, não, chega. Você gosta do quê? Gosto de rádio. Então vai pro rádio, porque você vai se dar bem. Eu acho que você vê, você falou Bento Palermo. Sim. E o João Bacana. O João Bacana, duas pessoas, Bento com aquela simplicidade dele, o seu João também, acolhedor, meu Deus, bom aconselhador, né? Também. Então eu acho que é importante. Se ele não tivesse falado isso para você não tinha essa história de rádio. Então, homenagem a ele, esses 40 anos. Bento Palermo, não tem mais dirigente apaixonado pelo time, que nem o Bento Palermo. Dirigia o ônibus, né? Isso. Treinador e motorista do ônibus. Olha. Vou lembrar uma aqui. Vou lembrar agora que nós estamos falando do Bento Palermo. Eu já de repórter lá em Barretos, trabalhando no campo lá, e o pessoal da rádio veio e falou assim: eu queria falar com o treinador aí do Palmeiras de São João da Boa Vista. Eu falei: dá pra você esperar ele manobrar o ônibus, daqui a pouco ele vem. O cara falou: uai, que negócio não veio o motorista? Não, só veio o técnico para fazer a manobra. Cadê o motorista? Era ele mesmo. O Bento. Essas histórias do Bento é muito importante pelo amor e o carinho que ele deu pro Palmeiras. Tinha. Muito. Era muita paixão. Muito. Não tem mais. O cara pegou hoje é financeiro. Naquela época não. Até os jogadores. Hoje o jogador mais ainda. Mas dirigente, Bento. Aí você foi pro futebol. Aí eu fui. Como é que foi a tua entrada na área de radiodifusão? Aí quando eu vi que o futebol já não dava mais, eu falei: eu sou apaixonado pelo rádio, sempre ouvi rádio e vou tentar. Fui na Piratininga, fui recebido pelo Ailton, pela Dona Orminda, pessoal da época, né? E aí começou aquele trâmite, né? Grava uma fita cassete, traz aqui para me ouvir, fiz isso. E graças a Deus estamos até hoje. Mas o Ailton Fonseca, que eu chamo de padrinho, foi o primeiro a me adotar lá. O Ailton fala que ele me adotou e o Decanini que me criou depois na extinta Mirante. Então, rapaz, você vê, o Ailton, eu tive a oportunidade de estar com ele na Piratininga, e eu sempre admirei pela força de vontade, foco,
e fé. Hoje, até hoje. Naquela época não se falava em força, fé e foco. E ele tinha tudo isso. Tudo. Porque ele saía de comércio em comércio para conseguir os comerciais para transmitir jogo. E já ia com o Palmeiras, depois ia na esportiva também. Na esportiva. Né? Então, o pessoal de São João gostava muito dele. Nossa. Como gosta ainda. Até só hoje, que ele foi embora para Poços, né? Foi para Poços, mas... E se deu bem lá, graças a Deus, que continue Deus abençoando ele. É nosso amigo, que a gente tem muita consideração e respeito com ele. E aí você começou no rádio. Começamos no rádio, na Piratininga, em 82, eu lembro que fosse hoje, fevereiro de 82, quando iniciamos lá o trabalho com o Ailton, com toda a equipe. E depois, nesse tempo, surgiu a Rádio Mirante FM, com Edelcio Decanini, Luiz Canhani, João Fernando Palomo, um timaço também na época, que revolucionou o rádio esportivo de São João também. Olha, gente, nós estamos contando aqui um pouco da trajetória de vida do Tony Marques. Espero que você esteja gostando, porque o papo está gostoso mesmo. E vai ter muito mais coisa aí pela frente. Não saia daí, nós voltamos já já. Os fatos que foram destaque no Brasil e no mundo. As principais notícias de São João da Boa Vista e região. Debates e opiniões. A participação do ouvinte. O seu noticiário de todos os dias. Vem pro digital, um combo imperdível, um combo sem igual. Combo digital só na conexão. É tudo fibra. É internet mais streaming de filmes e séries por R$ 49,90 nas 3 primeiras mensalidades. Conexão. Bem, depois desse rápido intervalo, nós tivemos o segundo bloco. O Tony Marques está contando um pouco da trajetória de vida dele agora no rádio, como ele começou, como é que ele caminhou. E o papo está começando a esquentar cada vez mais, né, Tony? Verdade. E como é que foi assim? Você foi na Piratininga, depois você foi para Mirante. Mas antes da Piratininga, como é que foi para falar? A gente falava latinha, né? Latinha. Como é que foi? Lá você teve a primeira entrevista? Sim. O Ailton. E lá, qual foi o primeiro jogo que você foi repórter de campo? Lembra? Me arrumaram um gravador na época também, né? Pra gravar o cassete, pra ouvir. E os primeiros jogos foi assim, né, Zé? A gente acompanhava mais no começo, né? Acompanhava o pessoal trabalhando, vendo, principalmente jogos do Palmeiras, né? Até se definitivamente virar um repórter da equipe na época aí. Eu lembro principalmente do Palmeiras, depois a esportiva também, né? Fizemos vários jogos, a esportiva foi até 88 com o futebol profissional. Fizemos vários jogos também na Rádio Piratininga, antes de chegar, repito, a equipe da Mirante FM, que foi muito importante essa vinda da Mirante na época, porque revolucionou, criou aquela rivalidade de disputa de audiência, né? E profissionais dos dois lados. Tinha produto, né? 2 times, né? Disputando o profissional na época com a cidade. Também foi uma época o Decanini, como eu falei do Ailton Decanini, é outro também profissional conceituado, aprendi muito com ele, procuro fazer até hoje também, espelhando nele, no Ailton, no rádio. Eu acho que é importante a gente ressaltar, né? Essas pessoas que trabalharam gratidão, com você. Agora, como repórter de campo,
em São João o pessoal te conhecia. Então você ficava muito próximo ao alambrado. É. Puxava a camisa. Ô, fala aí pro fulano. Ô, fala pra fulano trocar. Existia isso? Existia isso aqui, né? É. Fora já era outro tipo de carinho. Jogava todo tipo de coisa, né? Jogava Guaraná. Nossa, jogava latinha, bexiga com... Urina, pode falar? Não? Pode. A realidade é essa, não tem. Quantas vezes, meu Deus Tomava do céu. umas... E alguns, então, que você tá de costa, né? O repórter, você inocente, olhava, o cara já falava aquele palavrão. Eu falei, por que eu fui olhar, né? Mas são as histórias que ficam, que hoje, na hora talvez você ficasse assim, um pouco nervoso, né? Mas hoje vale a risada, hoje vale né? a Porque risada, fala, pelo menos eu vivi, né? Vivemos. E o Palmeiras, aqui na Vila Manuel Cecílio, a famosa, né? Tinha ali junto do alambrado o Nelson, que corria com o chapéu. Quem que você lembra disso? O Bandeirinha que gostava. Né? Nossa, você ficava louco, o Bandeirinha chacoalhava o alambrado. Nossa, e xingava, mas era só isso, não fazia nada grave. Nada. Ele só xingava tinha agressão, e torcia. Que nem hoje, não. Aí você lembra de quem lá na arquibancada? João Mangu, o velho, com aquele chapéuzão dele. Sim. O Piriá. Também, o bar do Piriá. Piriá xingava e deu me livre. Aí tinha um senhor que ia sempre, e eu ficava sempre do lado dele. E outro dia até falei pro filho dele, que é o Dória, que trabalhava na prefeitura. Sim. Ele era juiz de menor, né? Mas é o Zé Dória, que é o pai do Dória, da prefeitura, do Zé Carlos. Então, o que ocorre? Ele ia sempre com um radinho portátil. Aquele dia era difícil alguém ter radinho. Então, a gente ia e ficava do lado para saber quanto que estava sendo o jogo em São Paulo e tal. Quer ver outro que eu lembro também? Era o Pellegrino Pintor. Sim. Então, tinha do lado do pintor, tinha o bloco ali, tinha o Lino Pintor, que é o outro. Tinha uns torcedores ali. Tinha uns que marcam. Que marcou na minha. Eu era pequena, marcou na minha infância. E tinha também, pro lado de lá, que era no Popular lá, porque ele vivia correndo, era o Cassianão. Cassianão, também. Cassianão tinha uma mão que dava isso aqui. Eu chamava ele de pé grande também. E uma vez, pedindo licença aos familiares, mas é um momento histórico, né? E ficou na minha memória. Ele quis subir no alambrado para xingar o juiz ou pular. O pé dele era tão grande que enroscou no alambrado. Aí precisou juntar uns 3 ou 4 para tirar o pé. Então são fatos que o Palmeiras trouxe que hoje não vai ver nunca mais. Não, quem viu, Zé. Porque hoje o futebol, sei lá, eu não sei se você está lembrado, eu acho que não, mas eu lembro. Eu ficava dentro da cabine de rádio. Tulu, Severiano Palomo, do Rio Preto, Palomo. Batista Teixeira, também. Homero Brandão. Que marca, hein? E eu ouvi, Zé, porque eu ouvia muito rádio. Então eu ouvia, antes de ir pro rádio, eu ouvia muito Ito Amorim, cheguei a ouvir o Luiz Roberto também antes de ir embora, né? Muitas vezes, na época do Ailton. Era apaixonado por ouvir a transmissão desse pessoal. Não, é que aí a gente aprendia, né? Isso, mas porque quando eu fui fazer rádio, queria fazer, eu e o Eros Pérez Del Camper. Nós fomos na Piratininga, que estava precisando de locutor. Foi eu e o Eros fazer teste. Ele garoto e tudo mais, e a Urminda nos reprovou. E isso ficou na minha vida. E de repente, quando era pequeno também, eu queria fazer rádio. E acontece que, de repente, depois de muito tempo, aconteceu. Não sou um exímio locutor, não. A gente procura, dentro daquilo que a gente sabe fazer o melhor, né? Agora, do lado profissional, como você, que tem condições,
eu reputo que você, hoje ainda estava pensando, é um dos maiores conhecedores do futebol e tem conhecimento do futebol sanjoanense, é um ícone. Sim. E ao mesmo tempo eu estava fazendo uma comparação, para mim poder falar isso para você, se tinha alguém que conhecia dentro de São João tanto futebol na prática, vivido dentro do campo. Bastidores. Como você. Tem o Leivinha, que ele tem uma história muito boa. O Leivinha conhece, quero trazer ele aqui. Ele conhece. Tem uma história. Ele tem história, mas escrito. No jornal, tudo bem. Mas ao vivo, quer dizer, entrar em campo, entrevistar. Eu vi no Face umas recordações tuas. Eu fui buscar lá. Você foi lá, você estava entrevistando Pelé. Eu falei assim, vou perguntar pro Tony, você entrevistou quem para ser o repórter, né? E tava lá o Pelé. Eu agradeço a Deus o privilégio do rádio me deu de ter conhecido tantas pessoas famosas no futebol, alguns artistas também, mas artistas mais xarope, são mais metidos, jogador de futebol não, mas entre tantos nomes, né? Zico, Romário, Ronaldo e tantos. Mas o que eu não esqueço mesmo, que me atendeu com a entrevista que eu guardei na minha mente, foi com o Tele Santana, como treinador de futebol. Essa você não tem foto? Essa eu não tenho, infelizmente. Se tivesse um celular na época, eu ia ter uma recordação muito grande. Mas a forma que o seu Tele me tratou, sem me conhecer, eu vim do interior, né? Dirigindo um São Paulo da época, fantástico. Ficou gravado na minha memória, entre tantas e tantas entrevistas, essa do Tele Santana. O Tele Santana, ele tinha uma humildade. Por isso. Isso que passou para mim. Aquela humildade, sabe? Conversando com você, como eu te conhecesse há muito tempo. Isso é bom. É gostoso e deixa bem à vontade. Deixa. Né? Porque você fala assim, poxa, o cara não me conhece, mas ele me trata assim, você se sente valorizado como ser humano. Sente, tanto que eu lembro até hoje, fazem anos, hein? E no rádio também, de tantos e tantos que eu conheci, né? Conheço até hoje, o Fiore Gilhote, ficou marcado também o jeito que esse moço me tratou na época, como um filho, né? Quando eu falei de São João, então que ele falou assim, você é de São João da Boa Vista, a cidade dos crepúsculos mais bonitos e maravilhosos, nossa, ficou marcado. Ele era romântico, né? Romântico demais. Porque ele falou assim, abre um espetáculo, né? Aí abre as cortinas e começa o espetáculo. Eu acho que isso aí... O tempo passa, ai, coisa linda. Nossa, esse tempo passa, matava a gente se o time estava perdendo. Que faltasse 10 minutos, a gente não acreditava que ia fazer gol. Mas olha que privilégio, cara, para carregar pro resto da vida, Zé. Eu acho que é muito importante essas lembranças, né? Sim. Você que está na sua casa aí, que tem a nossa idade, não é idoso, é velho, não. Nós somos jovens mais experientes. Mas é o modelo. O modelo jovem mais experiente, né? A gente está vivendo o mesmo momento que um jovem está vivendo. Com tudo que está passando. Hoje, essa inclusive, o mundo hoje está todo mundo, né? Está todo mundo preso dentro de casa. Mas que tempo bom que a gente não tinha essas coisas, não tinha doença. A gente nem sabia que jamais, né? E aí, vai domingo no campo. Hoje, com 71 anos, não dá para programar muito, não, né? E quando a gente é novo, quer fazer isso, quer fazer aquilo, muitas coisas na vida da gente, a gente batalha e dá certo. Às vezes a gente batalha e não dá certo. Eu sempre falo, o que é teu, Deus está te reservando. Sim. Às vezes você luta para ter uma coisa. Você fica sem dormir, você briga, você faz, você quer. E não é isso que Deus quer para você. Ele te coloca você num caminho melhor. Aí depois você fala, Deus, obrigado, o Senhor me presenteou com esse momento. Mais do que eu devia. Não, a gente tem que agradecer. Tem. Porque eu sempre falo, vamos plantar o bem. Isso você vai colhe, ganhando, né? E colhe. Colhe o bem. Né? Então, a gente tem que colher o melhor. Plantando o melhor, tendo consideração, respeito. Como você falou, é difícil. A humildade é uma coisa que a gente exercita. Isso. Nossa, eu estou cansado de exercitar humildade, perdão, mas eu estou conseguindo. E vou conseguir muito mais ainda. Vou ser melhor amanhã do que hoje. Porque
Hoje eu sou melhor que ontem. Eu já fui, vamos evoluindo, né? E que Deus me dê a oportunidade de eu evoluir bastante para chegar mais perto dele. Gente, no próximo bloco eu vou falar das minhas andanças por Minas Gerais. Isso, cidadão andradense. Esse aí para mim foi novidade. Mas, gente, a gente vai para um rápido comercial, nós estamos saindo. Hoje nós estamos entrevistando o Tony Marks, um ícone do esporte sanjoanense. Não jogou, mas carregou o esporte sanjoanense na sua voz, na sua perseverança, junto com os demais colegas, né? Isso. Que passou por São João. Não saia daí, nós voltamos já já. Os fatos que foram destaque no Brasil e no mundo. As principais notícias de São João da Boa Vista e região. Debates e opiniões. A participação do ouvinte. O seu noticiário de todos os dias. O inédito é na Auto Center. Por R$ 49,90 nas 3 primeiras mensalidades, você tem 100 MB de internet e acesso exclusivo a Paramount+, Noguin, Auto Center Educa e Auto Center Cloud. Auto Center, internet para todos. Bem, depois desse rápido intervalo, nós estamos entrevistando o Tony Marks, repórter esportivo, apresentador aqui do programa Connect TV Esportes, um batalhador do esporte amador em São João, já que não tem profissional, mas sempre batalhou no profissional também. E o Tony tem uma passagem pelo rádio bem marcante. E ao mesmo tempo ele rodou a região, algumas cidades brasileiras acompanhando futebol. Então ele vai contar agora para nós essa trajetória. Eu vou ficar quietinho e vou deixar para ele falar, porque se apresenta muito bem e também contando a sua história. É difícil a gente falar da gente, mas você vai falar. Desafiar você. Desafiar, né, Zé? Não, as lembranças são eternas, né? Como você falou, primeiro do lado de cá, né, do lado paulista, né, quando estivemos acompanhando o Palmeiras, principalmente a esportiva, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Seleção Brasileira, entre tantos, né, e pudemos a oportunidade de conhecer os principais estádios, né, também fazem parte da nossa história. E depois aqui no lado de Minas, né, nos anos 90 trabalhamos também em Poços de Caldas com a equipe 5000 na época, né, e acompanhando jogos da Caldense. Quem fazia parte? Edelso Decanini, Luiz Canhani, João Fernando Palomo, aquele mesmo time da extinta Mirante que formou a equipe 5000. Ah, e correto. Acompanhava os jogos da... O Ayrton não estava nessa época. O Ayrton não estava. Acompanhava os jogos da Caldense. E de 96 até 2009 tivemos a oportunidade de trabalhar em Andradas, com o Rio Branco de Andradas no Campeonato Mineiro da Primeira Divisão. E eu sempre brinco, né? Você falou de Andradas, né? Por esses anos todos de trabalho lá, também fomos agraciados com o título cidadão andradense. Mas eu agradeço muito a Deus, porque através de Andradas, do próprio Rio Branco, de toda a imprensa esportiva lá, eu pude conhecer boa parte desse estado de Minas Gerais. Muito, muito, muito. O mineiro é diferente. Né? De vez em quando eu tenho uma vontade de sair para Minas, andar,
Pegaram por causa do doce. Por isso que eu te falei. Por causa da comida. A comida. Então, essas lembranças eu tenho também. Sabe, você vai assim, a acolhida que o povo dá. Nossa, a acolhida não tem igual. Então, não tem igual. Pode ser aqui em Andradas, ou qual a cidade que eu mais longe que eu fui fazer futebol? Foi em Montes Claros e Governador Valadares, 1.200 quilômetros. Montes Claros é longe. Morro Rasteiro fazia. Nossa, e eu voltava. Saía 2 dias. Não, mas eu tinha que voltar por causa do trabalho na segunda. Acabava o jogo já. E esse trabalho que você teve com o Ayrton também na equipe dele, né? Sim, também. O Ayrton também. E Poços tem 2 times. Poços hoje tem essa Vulcão, felicidade. O Vulcão é o Poços de Caldas. É, o Poços de Caldas Futebol Clube. O Vulcão que vai disputar a 2ª Divisão Mineira. E a Caldense, que já está há tantos anos aí no Mineiro, da Série A, no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. E ultimamente eu estava fazendo, antes da pandemia principalmente, estava nas rádios com o Ailton, né, com o André Luiz Juliano, com o Ailton Fonseca também, ao lado da Caldense. Tivemos um bom tempo lá. A gente estava falando da Caldense, veio aqui uma imagem, né, da Caldense e Palmeiras. Era uma briga danada. Muito. O Oswaldinho do Bar Palmeiras, que Deus o tenha, né? Ele era goleiro. Isso, então. Ele jogou na Caldense. Buzucão, jogou com a gente aqui, jogou lá, né? Não, Caldense e como é que é? J. Lopes. Nossa, tá lá até hoje. Jogou pra gente aqui também. Um dos melhores de camisa 10 que eu vi Quem jogar. mais que era de Poços? Que... Tinha um volante também, chamava Armando. Jogou muito também aqui no nosso Palmeiras. Mas quando tinha os confrontos, né, era gostoso, né? De Caldense e Palmeiras de São João. Caldense e Palmeiras era um negócio assim, épico, vamos dizer assim, se pode dar essa palavra épica para isso, e era mesmo, né? Era histórico, e pessoal de Poços vinha e tal. E o Palmeiras deixou muitas saudades. Muita. Não deixou como a Esportiva, numa época que não é a minha, mas depois era Palmeiras. A minha época, que eu já era jovem ou pré-adolescente, marcou muita história. O Palmeiras na região era bem temido, né? Com Cerâmica de Mogi Guaçu, Internacional de Limeira. O Palmeiras tinha Ferroviária, Francano, todo mundo caía aqui na Paulista de Jundiaí. Nossa, eu não sei se é do teu tempo, mas é do meu. Martinelli. Ele chutava lá do meio do campo, furava a rede. Sim. Então, o Palmeiras enfrentava esses times e trazia jogadores aí que nós estávamos falando. O jogador vinha para jogar. E doutor Antenor, João Lúcio... Geleia. Eles conseguiam contratar e o jogador ficava aqui. Não era, eu quero tanto de luva, eu sou isso, eu sou aquilo. Quer dizer, como diz o Jair Francisco, que foi técnico do Mojimirim, e ele falava para o Wilson Barros: Wilson, não joga nada e quer massagem de sabão. Naquele tempo fazia massagem de sabão. Então ele falou: não é Pelé, né? Então era o cara, às vezes, chinelinho, pisando tudo. Chegava, põe no campo, não jogava nada. A gente achava, isso aí é bom, mas não era nada, né? Então o futebol tem essas histórias, né? E mais alguma coisa que você lembra de Minas? Algum fato importante? O carro, você falou que ia, né? Nossa, as viagens. O carro furou o pneu, era normal. Isso era direto. Agora, o carro era direto. E que mais você lembra, assim, um fato eu lembro pitoresco? Do lado aqui do estado de São Paulo, o jogo marcante pra gente foi Esportivo e Tambaú, né? Esse jogo, o palco meu, e apanhou todo mundo, destruíram os materiais da Rádio Piratininga na época, porque quando o Tambaú veio jogar aqui, o pessoal sofreu aqui, mas aí quando foi lá, só foi a rádio, né? Quem aprontou aqui não foi. Então sobrou para quem foi lá, passamos apertado no dia. Naquele tempo os caras... A polícia até não ia, 2, 3 polícias no campo, né? 2, 3 polícias. Não pedia reforço, não pedia nada. Mas fomos salvos pelo gongo lá, essa eu não esqueço também não. Agora, eu ia fazer uma pergunta e estava passando. Hoje faz tudo pelo celular. Antigamente, quando você ia transmitir numa cidade, você tinha que pedir uma semana antes. Tinha que pedir a linha. E você teve problema com linha? Assim? Nossa, tinha muito, Zé. Tinha muito, cara. Você podia chegar 1 hora, 2 horas antes no estádio que
mesmo assim. Era dor de cabeça. Era dor de cabeça. Conversava com a telefônica. Isso. Mas o som não vinha, não chegava. Vinha, Quando chegava lá, não chegava aqui. Alguns jogos já estava rolando a bola e a gente já entrava no meio da transmissão. Eu não, mas eu sei de amigos aí que fizeram a transmissão inteirinha do jogo, antes do jogo, depois do jogo. Quando chegou aqui em São João, ninguém ouviu. Os caras, quanto foi o jogo? Quando foi o jogo que nós não vimos? Bem, gente, são recordações, que é o nome do nosso programa aqui pela Connect TV. Eu quero você sempre conectado aqui. E agora, como recordações, nós vamos trazer algumas fotos da trajetória do Tony Marks, inclusive essa do Pelé, né? Essa é para ver, né? É para quem, não é, vamos dizer assim, mata a cobra e mostra o pau, não é história, né? Apesar de ser recordações, tem bastante história, mas ele vai nos brindar com essas fotos. Alguns daqui também, como falei de João Bacana, né? Efraim Nogueira também, né? Outra pessoa inesquecível, né? Do nosso meio futebolístico também. Tem muita coisa para ver. Então traz para nós essas fotos e essas recordações. Bem, depois dessas recordações, nós estamos terminando o nosso programa. E o Tony está aí para despedir, né? Boa. E fica à vontade. Ô Zé, quando você me falou comigo pela primeira, eu falei, ô Zé, tanta gente, você vai... não, Tony Marks, tem que ser você, vamos começar com o pé direito. Eu falei, então, mais uma vez, como eu falei para você aquele dia, agradeço muito o amigo, viu, de poder mostrar um pouco da nossa história também no rádio, agora aqui esse projeto ousado da Connect TV Brasil, e a alegria de tê-lo com a gente, fazer parte do nosso time, viu? Deus abençoe a sua vida. Eu agradeço e fico muito feliz de poder fazer uma estreia do programa Recordações e homenagear, como eu disse no início do programa, 40 anos de rádio esportivo. Então, como eu falei, é difícil você achar uma pessoa que tem todo esse conhecimento. Como, vamos dizer assim, Newton Santos era enciclopédia de futebol. Você é enciclopédia, do rádio. Parte do rádio de São João da Boa Vista. Obrigado, e também da região. Então, o valor, como eu disse, o mérito deve ser dado a quem direito. E tem muita gente boa aqui e vindo para cá. Nós estamos aí no início, com bastante entusiasmo. Quero agradecer a direção da TV, em nome do Paulo, da Lívia e de todos os que trabalham aqui, né? O nosso amigo Miguel, tem o Bruno e tem muita gente boa aqui na Connect TV. Se você quiser aparecer, porque quem não aparece não é visto e quem não é visto não é lembrado, divulgue a sua empresa com a Connect TV, tá bom? Nós temos aí um pacote de preços e a gente ajeita, como diz o caboclo, né? O importante é ter você com a gente. Bem, estamos terminando. Eu quero aqui desejar uma semana abençoada por Deus e Nossa Senhora da Aparecida. Um beijo no seu coração.